Irmãos, bom dia. Paz seja convosco. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, por favor. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. É sempre bom estar com os irmãos aqui e na oportunidade, cultuando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, revendo aqui sempre alguns amigos de longa data. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cada vez que eu venho aqui eu percebo que eu estou ficando mais novo, porque eu olho para o Rafael e vejo que ele está mais velho. Aí eu olho para o Daniel, vejo que o Daniel também está ficando mais experiente. Eu não sei se sou eu que estou muito novo. Já fiquei sabendo que o Daniel agora, ele está exercendo a função de pregador. Fiquei sabendo, glória a Deus pela tua vida. Você vai ver o que é envelhecer agora. Olha para o seu pai. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, a todos os pastores, Deus abençoe. Minha mãe está aqui comigo hoje, ela disse para mim que você vai no Cassiano e não me chama. Quando você for, me chama. Senão, ela me pega depois. Deus abençoe, mãe, em nome de Jesus. Quem me ouve diz amém. Pastor Cassiano, muito obrigado. Pastor Cassiano, que por um longo período foi meu mentor. Hoje é um conselheiro e amigo particular, o qual eu amo e estimo muito e ouço muito. Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Pastora, Deus abençoe. Obrigado. Não vou contar hoje da azeitona. Eu conto na próxima. Capítulo de número 2 do livro do profeta Abacuque, verso de número 1. Sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido ou arguido, corrigido. Sobre a minha guarda estarei, vou ler essa versão aqui, sobre a minha guarda estarei, corrigida fiel, está igual a mim. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Amém? Permaneça com a tua Bíblia aberta, por favor. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, porque essa manhã é boa, porque tudo que o Senhor criou é bom. Eu te peço, Espírito Santo, eu te convido a participar conosco desse culto, da nossa adoração. Tira tudo aquilo que for necessário agora, tudo aquilo que atrapalha-nos a entregar um culto racional ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tira toda a preocupação. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que se a tua misericórdia não estiver presente, nós não conseguimos. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa igreja, pela liderança da igreja, pelos membros da igreja, pelos voluntários da igreja, pelos os visitantes nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, tira todo o estresse, todo cansaço físico, emocional, Senhor, agora em nome de Jesus. Senhor, faz com que a nossa mente, Senhor, esteja, Senhor, e seja cativa, Senhor, a tua palavra, meu Deus, derrubando todo o raciocínio e altivez que se levanta contra a tua palavra. Senhor, nós sabemos que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Ti, para destruir todas as fortalezas do inimigo. Por isso, Deus, em nome de Jesus,
Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, assim como o Senhor esteve fazendo no período do louvor, Senhor, da ministração, continua derrubando agora todos os sofismas, continua derrubando todos os medos, continua derrubando agora, Senhor, todas as setas malignas, Senhor, vai quebrando as correntes agora, Senhor, vai quebrando, Senhor, os grilhões agora, Senhor, que atormenta essa alma, que atormenta essa vida, Senhor. Nós queremos, ó Deus, estar em uma constante sintonia contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor continuará fazendo grandes coisas, porque o Senhor é o nosso Deus. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, nós não precisamos de outro Deus, nós não queremos outro Deus, nós rejeitamos, Senhor, qualquer outro ser ou coisa que não seja o Senhor. Reina sobre nós, Pai, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus chama um profeta em uma época em que o povo precisa de alguém para ser um porta-voz, existindo já o sacerdote que fazia aliança entre Deus e o povo, e entregava do povo para Deus. Ele precisava de um profeta para direcionar o povo, porque Adão falhou, Adão errou juntamente com Eva, e o estado do mundo passa a se degringolar por conta do pecado. Então, quanto mais pecado, menos vida as pessoas têm. Quanto mais pecado, menos vida física as pessoas têm. Quanto mais pecado, menos condição espiritual para se relacionar com Deus o povo tem. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele levanta os profetas para ser um porta-voz. E é interessante que a Bíblia, ela, por ser uma escritura viva, divinamente inspirada por Deus, se você ler com detalhes, sem pressa, o livro do profeta Abacuque, a impressão que dá é que ele está acompanhando a condição do Brasil atualmente. Ele fala sobre a injustiça dos maus. O justo não é respondido, o mal vai prevalecendo, e tudo aquilo que é bom tende a se acabar. Então o profeta agora, ele começa a ver a condição social, que está um caos, o período de justiça, marcado pela crise social, moral, espiritual, mas ele consegue identificar que no ambiente em que ele vive está tudo comprometido. É interessante porque toda a sociedade, toda a estrutura de lugar com pessoas é regido por 3 pilares. Primeiro, família. Segundo, educação. Terceiro, igreja. Acredita-se que o indivíduo, quando nasce, cresce com uma figura paterna e materna compatível ao que ele precisa, acredita-se que esse indivíduo tem uma probabilidade de ter um futuro promissor. Por quê? Porque ele teve um guia, ele teve, como diz a Bíblia, ele teve um aio, alguém que o conduzisse pelos caminhos morais, padrão. Agora, se o indivíduo cresce com uma falta
de pai, ausência de mãe, acredita-se que ele psiquicamente, socialmente, culturalmente, ele pode ser influenciado ou formado pela educação escolar. Se eu perguntar aqui para a grande maioria, como foi o seu período estudantil, você vai se lembrar de uma professora que foi boa para você, ou vai se lembrar de uma professora que você a considerava ruim para você? Porque existe uma grande influência na família e na educação. Embora hoje a educação esteja, de certa forma, ou em larga escala, comprometida. Existem hoje algumas ideologias sendo impostas junto com a educação. Existe também uma diferenciação no relacionamento entre aluno e professor. E eu lembro que quando eu estudava ensino fundamental, minha mãe sempre dizia para mim: você precisa obedecer à professora. O professor é a autoridade máxima na sala de aula. E minha mãe dizia, ela sempre me dava uma palavra profética: se a professora reclamar de você, depois a gente conversa. E acredite, irmãos, a conversa acontecia. Tinha um culto de doutrina depois em casa. Hoje, se o professor se posicionar dentro do que é direito dele, existem pais que, porque os filhos, alguns estudam em uma escola particular, privada, se acha no direito de ir na escola e brigar com o professor. Está um pouco complicado as coisas hoje. É um pouco difícil de lidar com isso. Principalmente para nós, eu da década de 80, que entendia, e entendo que eu chego em um lugar, na sala de aula, eu estou lá para aprender o que o professor vai passar. Se eu tenho dificuldade, eu tenho duas opções: ou estudar mais, ou perguntar para ele me ensinar aonde foi o ponto de ruptura ou de desconexão na minha cabeça, que eu não entendi a fórmula do que ele está falando. Mas hoje, se o filho vai para a escola e ele não tem uma boa nota, a culpa não é do filho, é do professor. E alguns pais se perdem nesse período de educação e de figura de autoridade e mistura as coisas. Aí acredita-se que o terceiro pilar, que é a igreja, pode corrigir a postura que não foi formada pela família ou pela educação, mas acredita-se que quando ele chega na igreja, ele tem um encontro com o Espírito Santo de Deus perfeito, que começa a corrigir alguns comportamentos, muda a mentalidade e corrige alguns comportamentos. Então acredita-se que quando a Bíblia diz que nós somos sal, nós seremos sal não apenas dentro da igreja, mas onde nós trabalhamos, onde nós moramos, onde nós estudamos. Significa que o que eu aprendi com o Espírito de Deus através da palavra vai alterar o meu comportamento aonde eu estou inserido. Ou seja, se faltou a figura paterna, se a família foi desestruturada, eu ganhei uma família agora aqui, na qual o pai dessa família é o Senhor, que não se esquece, nunca se esqueceu, nunca irá se esquecer de mim ou de você. Então essa postura vai sendo corrigida. Acreditamos que a educação, uma vez que ela falha, ou uma vez que eu não consegui interagir com esse viés educacional, o Espírito Santo vem, corrige e nos ensina que é possível aprender. É possível ter um coração ensinável. Por quê? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, a terceira coisa que ele nos orienta a fazer é aprender dele.
Primeiro, precisa querer, que é o que ele fala. Aquele que quiser vir após mim é voluntário, ato voluntário. Segundo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aprendei de mim. Então a vida em Cristo é uma realidade de uma nova criação. Ou seja, fomos recriados em Cristo, nascemos em Deus. Então nós temos esses três pilares. O profeta Abacuque, ele percebe que a condição social está de mal a pior. E para intensificar essa condição, pastor Osmar, alcança o povo de Deus. Porque uma coisa é estar ruim a sociedade que vive em uma condição de impiedade. É ímpio, é criatura ainda. Ok. É normal? É comum, mas não é normal. Mas é aceitável. A gente entende. Cada um tem a sua, a sua forma de pensar. Tudo bem. O problema é que agora Abacuque percebe que essa desestruturação, esse caos, essa injustiça alcança o povo de Deus. E agora, olha só que interessante. O caos está lá fora, na sociedade, agora alcança o povo de Deus, e Abacuque não consegue lidar com esse conflito a ponto de chegar nele. Então perceba os estágios. Começa lá, alcança o povo, e agora alcança o profeta Abacuque. Aí quando alcança o profeta Abacuque, ele vai falar algo que, para mim, é uma das maiores lições de coragem de alguém no Antigo Testamento. Por quê? Embora ele tenha todos os conflitos, esses conflitos, pastor Murilo, ele agora, quando chega nele, ele começa a questionar o porquê desse mal. E o mal sempre foi uma influência que é questionado, sempre foi questionado. No século passado havia um filósofo chamado Epicuro, que quando questionavam ele sobre o mal, ele sempre tentou responder, outros tentaram também. Por que o mal existe? Se eu sou bom, ou se eu faço coisas boas, por que o mal existe? É como se Hitler tivesse vencido tudo aquilo. É como se o dia ficasse cinza eternamente e ele não consegue lidar com aquilo. Por que o mal existe? Se Deus é bom e existe, por que o mal existe? Em um dos seus livros, O Problema do Mal, eu tirei um trecho aqui para compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, se Deus quer impedir o mal e não consegue, então ele não é onipotente. Se ele consegue impedir e não quer, então ele não é bom. Se ele quer e não consegue, por que o mal existe? Se ele não quer e nem consegue, então por que chamá-lo de Deus? Tiago, o que isso tem a ver conosco? Somos nós, filósofos cristãos atuais, que questionamos Deus em tudo. No capítulo de número 1, existe pelo menos 10 questionamentos, de poucos versículos, existem 10, no mínimo, 10 questionamentos do profeta para Deus. Quem é esse profeta? Somos nós. Se eu vou à igreja, por que a minha família está mal? Se eu dou dízimo, por que eu não sou rico? Se eu faço tudo certo, por que as coisas boas não acontecem comigo? Se eu não falto nenhum culto, por que essas coisas acontecem? Por que a minha vida é desse jeito? Somos nós, constantemente. Se eu estou na igreja há 20 anos, por que esses males me acompanham? Ou por que esse mal me alcança? Aí eu aprendo a primeira lição aqui com o profeta Abacuque. É que quando o mal que está lá atravessa e chega no povo de Deus, atravessa e chega em mim, chegou no profeta Abacuque,
ele toma uma decisão. Qual é a decisão? O que nós fazemos quando a vida se torna um caos? O que nós fazemos quando as coisas não saem como nós desejamos? O que fazer? O que você faz quando as coisas não dão certo? O que você faz quando existe um caos na sua vida? Você reage? Você surta? O profeta Abacuque, ele poderia reagir, ele poderia surtar, mas ele decidiu se posicionar. Ao invés de surtar, ao invés de reagir, ao invés de se perder em meio ao caos, o que ele faz? Ele se posiciona. E qual é o posicionamento dele? Está no texto: sobre a minha guarda eu estarei, vírgula. Ou seja, eu vou me posicionar para entender o que está acontecendo. E quando ele fala sobre posicionamento, ele vai nos ensinar: quando tudo estiver confuso, procure quem pode resolver. Eu não sei se você já viveu ou já ouviu alguém falar sobre isso, ou já experienciou isso. O quê? Rapaz, estava com um problema e tal, e fui lá, falei com fulano, aí você olhou para ele e disse assim: não, mano, não. Você tem que falar com fulano, porque é fulano que resolve. Já passou por isso? Ou já ouviu isso acontecer com alguém? Não, você precisa falar com quem manda. Não é com quem pensa que manda. Você tem que falar com quem resolve. Não é com quem pensa que resolve. Aí o que acontece? O profeta Abacuque, ele não vai para o Instagram dar indireta para alguém. Ele não vai para os aplicativos, para o Facebook. Ele não vai para o Instagram compartilhar trecho de alguém que ele não conhece para tentar alcançar alguém que ele conhece. Ele não fica dando indiretinha. Ele vai falar com quem pode resolver. E um dos problemas que nos cercam é querer compartilhar situações irresolvíveis aos homens. Mas nós insistimos em fazer isso, enquanto nós poderíamos, porque o véu já foi rasgado, nós poderíamos e podemos chegar diretamente a Deus e falar com Deus sobre a sua situação. Então nós procuramos o quê? Um apoio para compartilhar aquilo que está desorganizado dentro de nós. Só que o profeta Abacuque nos ensina que quando tudo aqui estiver um caos, quando tudo aqui estiver de mal a pior, eu preciso procurar um que pode resolver. Eu acredito que alguns problemas que você vive ou que cerca a tua vida serão resolvidos quando você deixar de procurar quem não pode resolver e começar a procurar quem pode resolver. Aleluia. Ele diz: sobre a minha guarda eu estarei. O que ele faz? Ele não reage impulsivamente. Ele para, ele observa. Por quê? O primeiro passo, abre um parênteses aqui, momento psicólogo. O primeiro passo para regular a ansiedade: parar. Espera. Porque quem reage no calor da emoção sempre tem uma crise de remorso. Não tome decisões a partir de um dia mau, de uma semana que foi ruim. Ele para, observa, e ele diz: quando tudo estiver difícil, complicado, você precisa procurar quem pode resolver. No nosso caso, o nosso Deus.
Só que ele procura Deus agora para falar sobre os seus conflitos e o caos que o alcançou. E aí ele vai questionar Deus. Isso aqui é interessante. E eu aprendo aqui algo muito importante. Eu já ouvi muito as pessoas pregar, Fernando, sobre o filho pródigo e sobre o irmão do filho pródigo. Eu já vi muita gente pegar no pé do irmão do filho pródigo. E é isso que o texto diz. Mas eu achei um ponto positivo do irmão mais velho. Não tem, Tiago? Eu achei vou compartilhar com vocês. Quando o filho mais novo volta, o pai apresenta para ele e entrega para ele uma roupa, um anel, uma sandália, o novilho, a festa está acontecendo. Me chama a atenção é que o irmão mais velho, ele não questiona o irmão mais novo. Ele questiona o pai. Tiago, o que isso implica para nós? Se o teu irmão está sendo abençoado, você não tem que brigar com ele. Vai falar com quem abençoou ele. Tenha coragem, vai falar com o pai. O irmão mais velho, ele não foi brigar com o irmão mais novo. Ele foi falar com o pai. Agora, você acha que o teu irmão é culpado porque ele está sendo abençoado e você não? Ou você acha que não está sendo abençoado? Você vira a cara para ele, você olha e diz assim: fulano, não converso mais com fulano. Por quê? Fulano agora está metido, agora comprou um carro novo, comprou uma casa nova, agora mudou para isso, mudou para aquilo. Ah, não, ele já não é mais o mesmo. Irmão, para de reclamar com o seu irmão, vá falar com o pai. Porque é o pai que está abençoando ele. Qual o problema? Vai falar com quem pode resolver. Aí o profeta Abacuque, ele toma uma decisão, ele diz assim: eu vou falar com quem pode resolver. É a mesma coisa do irmão mais velho, ele fala assim: eu vou falar com o pai. Eu vou questionar Deus. Um dos pontos interessantes que eu também vejo na vida de Jó, ele questiona Deus algumas vezes. O detalhe é que Jó, ele não só questiona, ele consegue irritar Deus. Por que é interessante questionar? Aí, irmãos, olha só, olha que coisa maravilhosa. Ele vai se posicionar, ele vai falar com quem pode. O que é se posicionar? É buscar a visão de Deus. Ele diz: eu vou me posicionar, eu subirei, vou ficar ali na minha guarda, eu estarei. Eu vou me levantar e vou falar com Deus. Interessante, o que é se levantar, se posicionar? Buscar a visão de Deus. Porque quem vive no chão só vê problema. Quem se posiciona começa a ver o propósito. Se posicionar significa ganho de perspectiva. Olhar a vida de cima, não de dentro da dor. Palavra para alguém aqui nessa manhã: pare de olhar o copo pela metade, comece a olhar o copo cheio, irmão. Para, você só enxerga problema, você só enxerga dificuldade. Para com isso. Ninguém me ama, todo mundo me abandonou, ninguém liga para mim, ninguém manda mensagem para mim. Ah, porque a vida está ruim. Pare de olhar a vida, o copo pela metade. Comece a olhar o copo cheio agora. Comece a olhar a vida fora dessa dor, fora desse problema. Porque quem olha a vida a partir do problema, ele só fica no chão. Mas quem olha a vida fora do problema, aprende a ver o propósito de Deus. Aleluia! Você entende isso nessa manhã? Se posicione, irmão. Aumenta o nível da tua vida no secreto. Aumenta o nível da tua oração. Aumenta o nível do seu jejum. Aumente o nível da tua maturidade em Deus. Aumente o seu nível de responsabilidade. Por quê? Ele questiona. Ele vai falar. É interessante, aprenda uma coisa nessa manhã. O seu deserto é do tamanho da sua murmuração.
O seu deserto é do tamanho da sua murmuração. Abacuque é autêntico. Ele diz assim para Deus: o senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu não sei por onde o senhor anda. Eu não sei se o senhor sabe o que está acontecendo, mas a injustiça está imperando. Ele vai falar com Deus cheio de conflitos, cheio de caos. Ele entende que nada está bem dentro dele, mas ele vai falar para Deus, ele questiona. E eu aprendi, irmãos, eu cresci aprendendo que não se pode questionar Deus. Eu sempre ouvi: Deus não se questiona, a Deus não se questiona. Aí você encontra uma situação como eu, por exemplo, há 2 semanas atrás, estava participando de uma conversa, uma live, e aí eu estava falando sobre equilíbrio emocional em Cristo, que é nós entregarmos o nosso melhor e não o nosso pior. Aí teve uma mãe que me chamou no privado e disse assim: pastor, como entregar o meu melhor se o filho que eu apresentei na igreja, foi batizado na igreja, morreu com 5 tiros na porta da minha casa essa semana? E eu orava, pastor. Como você fala para um pai ou para uma mãe que perdeu um filho, que ela não pode questionar Deus? Só que eu aprendi na Bíblia, irmãos, que o problema não está em questionar Deus. Questionar Deus você pode. O que você não pode é não esperar a resposta. Porque com o mesmo ímpeto que você teve para questionar, você precisa ter para se posicionar e esperar a resposta. Porque tem muita gente que é bom para falar, mas na hora de ouvir, ele sempre foge. O profeta Abacuque está dizendo o seguinte: eu vou falar com Deus e eu vou esperar a resposta. Então o problema não está em questionar a Deus. O problema está, olha aqui para mim, irmãos, o problema está em não esperar a resposta. Porque há pessoas que acabam saindo da igreja, há pessoas que acabam deixando de cultuar, de congregar, porque na cabeça dele, o propósito que ele fez de 7 quarta-feira não foi respondido. Então, já que se não foi respondido dentro do período que ele achava que tinha que ser, o que é o mais correto? Sair da igreja. O que é mais correto? Não falar nada com ninguém. O que é mais correto? Abandonar. É o que ele sempre fez a vida toda. Sempre foi um fugitivo das próprias causas, esperando que alguém pudesse resolver os problemas dele. Aí o profeta Abacuque nos ensina: eu vou falar, com a mesma coragem eu vou falar, mas com a mesma coragem eu também vou esperar a resposta. Ditado de casa já antigo, hein? Quem planta chuva tem que estar preparado para suportar a tempestade. O problema não é questionar, o problema é não ouvir, não esperar a resposta. Ele tem coragem de falar tudo o que está acontecendo. Irmãos, compartilho aqui uma opinião com vocês nessa manhã. Tenha coragem de falar com Deus tudo o que está acontecendo aí dentro de você. Ele tem coragem, ele fala. Eu aprendi com a palavra. É melhor você ter na sua vida um Tomé que questiona, mas tem coragem de falar: eu não acredito, do que você ter um Judas que te beija e te abraça, mas daqui a pouco te trai. É melhor ter alguém que seja autêntico, que fale para você: está errado, não está certo, ou o que está acontecendo, eu não entendi. Podemos conversar, podemos aprender, podemos entender, do que uma pessoa que finge ser seu amigo, mas nunca está com você. Bate nas tuas costas, diz: estamos juntos, mas quando existe um momento que ele precisa provar que tudo aquilo que ele falou era verdade, ele sempre foge, ele nunca está lá. Ele sempre trai. Aí o profeta vai nos ensinar: se você falar, você precisa ter coragem também de esperar.
Quando eu não entender o que está acontecendo, eu falo com Deus e eu espero. Aí o texto diz: e eu vigiarei para ver o que Ele irá dizer. A dificuldade nossa é o imediatismo. É querer que Deus responda para nós aquilo que nós falamos de forma, em um piscar de olhos. O superativismo atual nos induz a ser desse jeito. E se nós não tivermos uma mente centrada em Deus, nós que não éramos ansiosos, vamos se tornando ansiosos por conta desse contexto, de todo esse ativismo que a gente precisa fazer, a gente precisa produzir, a gente precisa fazer, a gente precisa produzir, e de repente você está fazendo, e daqui a pouco você não faz nada direito, e você está ansioso por coisas pequenas, porque você vai sendo envolvido por esse imediatismo, por essa rapidez de resposta. Hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos, irmãos, é esperar algo, é ter paciência sobre algo. Eu não me lembro, eu vou abrir a minha vida aqui para vocês, momento confessionário agora, coisa rápida. Eu não me lembro do dia que eu escutei um áudio na velocidade normal depois que inventaram aquele 2. Eu não me lembro mais. Se alguém mandar um áudio para mim de 30 segundos, eu reduzo para 15. Se mandar de 15, eu reduzo para 7,5. Se mandar de 7 segundos, eu reduzo para 3. O que é isso? É nós sendo induzidos por esse comportamento social. Não, pastor, eu não. A irmã manda o áudio, o irmão manda o áudio de 5 minutos e 11 segundos. Eu coloco lá no 1 e fico escutando. Bem-aventurado és tu, irmão. Me ensina isso depois, porque eu estou aprendendo. Ele fala: eu vou parar e eu vou escutar. Só que nós, nesse imediatismo de querer tudo, eu me lembro de Noé. 40 dias e 40 noites chovendo. Depois, mais 5 meses esperando. Acho que parou de chover. Ok. Ele não aguentando mais, grifo meu, ele não aguentando mais aquele ambiente que estava ali dentro, por alguns meses já, estar ali, totalmente fora do seu convívio, da sua cultura, porque agora, antes ele estava na terra, agora ele está em uma arca com os animais e com a família. Imagine só, chegou um momento que ele não aguentou, ele abriu aquele vão, e ele soltou um corvo, a Bíblia diz. E ele não soltou um corvo porque era uma ave qualquer. Se você pesquisar, os ornitólogos, especialistas em aves, eles dizem que o corvo é uma ave de inteligência tal que é assemelhada a de um chimpanzé e de um golfinho. O corvo, que é o garoto de recado, aquele que leva e traz. O corvo que possui inteligência geográfica, até de gestos, capaz de reproduzir vozes humanas, melhor do que papagaio. Noé, dentro da arca, Gênesis capítulo 8, em um ato de impulsividade e ansiedade, digo eu, ele faz aquilo. Só que diz a Bíblia que o corvo vai e volta, vai e volta. Cada vez que ele vai, existe uma expectativa dentro de Noé. Quando ele volta, tem uma outra expectativa. E aí ele vai, e essa expectativa vai e volta, e daqui a pouco ele já não tem mais expectativa. Ele está esperando uma resposta de alguém que não pode resolver. Mas ele controla essa ansiedade, crente como eu e como você, que entende quando erra, para, se arrepende. Ele agora pega uma pomba, que simboliza o Espírito Santo. E agora ele está dizendo assim, ó: eu confio em ti.
traga a resposta necessária. Diz a Bíblia que ele soltou essa pomba, ela foi, voltou e ele entendeu, esperou mais 7 dias e depois ele soltou essa pomba outra vez. Ela foi, voltou com um galho de oliveira, aleluia, porque a oliveira foi a primeira árvore que foi capaz de provar para um ser humano que não aguentava mais aquele ambiente. Ele diz assim, ó, existe algo lá fora que é capaz de suportar chuva, sol, tempestade. Eu não sei se você está entendendo a palavra, eu não sei se você se lembra da origem ou do símbolo, da figura de Jesus, o Pai, a figueira, aleluia. Então o que ele está ensinando para nós? Que em meio à dificuldade há uma grande possibilidade de resposta real, aleluia, que sobrepõe a tempestade, sobrepõe o dilúvio. E Deus está dizendo para alguém nessa manhã, em meio a esse caos, eu sou o Deus que responde. Em meio a todas as complicações da tua vida, eu sou o Deus que responde. Em meio a todas as tribulações da tua vida, eu sou o Deus que responde. Em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio às tribulações, eu sou o Deus que responde. Aguarde e terás a sua resposta, aleluia. Ei, o salmista vai dizer para nós assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés do largo, no lamaçal, e firmou os meus passos, aleluia. Pôs um cântico novo na minha boca, aleluia. Abacuque fala, Abacuque questiona, mas ele não desiste. Ele não cria respostas próprias, ele espera a resposta de Deus. Um ponto de reflexão aqui para nós, no máximo 6 segundos, é só uma reflexão. Quantas vezes nós entregamos algo a Deus, mas criamos respostas próprias? Quantas vezes na tua vida você entregou algo para Deus, mas entendendo você que Deus não respondeu, você criou respostas próprias? Lugares que não era para você ir, negócios que não era para você fazer. Eu já passei por isso. E quando eu falo eu, nessa entonação de voz, não que eu seja melhor que você, mas deixando claro para você que eu sou tão falível quanto você. Já fiz negócio que não era para fazer. Já apertei a mão de pessoas que era só para eu cumprimentar de longe. Já tomei decisões que não eram para eu tomar. E se hoje estou aqui, não é porque eu sou bom, é porque Deus não me deixou cair. É porque Deus me segurou. Cada vez que o dia se vai, começa amanhã, tarde, e à noite eu digo, obrigado meu Deus, venci. Não é porque eu sou bom, mas é porque eu tenho a certeza que a graça de Deus não me deixou cair aquele dia. Pare de criar respostas próprias para os seus propósitos. Espere em Deus para ver o que Ele vai responder, porque Ele é um Deus que responde. Esperar regula a ansiedade. Repita comigo, esperar. Muita gente, pouca voz. Esperar regula a ansiedade. Diga para o teu irmão assim, ó: esperar amadurece o ego e organiza a alma. Por que, Tiago? Nem todo silêncio de Deus é ausência de Deus. Nem toda demora é negativa. Nem toda perda, nem toda espera é perda de tempo. Por quê? Porque a fé que nós temos, ela não pode ser imediatista. Eu vou ver o que Ele vai me falar. Quando eu for corrigido, diz o texto, eu vou aguardar até quando eu for corrigido. Eu vou ver o que Ele vai me falar. Por quê? O que Ele está ensinando para nós? Que quando eu for corrigido, eu preciso aceitar a resposta. Eu não vou falar coragem, eu vou falar maturidade. Você tem maturidade nesse momento para pedir, para dizer para Deus assim: Senhor, eu aceito a sua resposta.
ainda que ela não seja compatível com aquilo que eu quero, ainda que ela não seja compatível com os meus sentimentos, eu vou aceitar a resposta. Por quê? Quem não aceita a correção não suporta crescimento. Quem se ofende fácil, ele não consegue amadurecer. A Bíblia está repleta de versículos dizendo que Deus corrige aquele que Ele ama, que o Pai corrige aquele que Ele ama. Por quê? A maturidade espiritual começa quando acaba a sensibilidade exagerada emocional das coisas. Aí ele continua nos ensinando. Depois disso, eu vou aguardar, ele vai falar, e quando ele me falar, eu vou receber. Aí, irmãos, olha que interessante. Capítulo de número 2. Cadê o irmão? Está lá no fundo, irmão. Capítulo 2. Sob a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, vírgula, para ver o que ele falará a mim, vírgula, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Verso 2. Glória a Deus. Então o Senhor me respondeu. Porque quando você confia em quem conhece, confia. Quando você confia em Deus, você entende que Ele responde. Irmãos, eu quero só criar aqui com você esse entendimento. Exemplificar aqui para você. É como se fosse assim, ó. 2 filhos discutindo lá na cozinha. E de lá da cozinha, ele vai dizendo assim, um exemplo, dizendo para a mãe ou para o pai que está na sala: ah, por que você não está vendo isso? Por que você não está vendo aquilo? Por que acontece isso? Acontece aquilo? E o pai ou a mãe está sentado lá assim: bom, deixa ele falar, deixa ele falar. deixa ele falar. Aí de repente o pai e a mãe, se está fazendo alguma coisa, parece que eu vejo assim, ele limpar as mãos, levantar e dizer: vou lá responder. Eu imagino Abacuque lá na presença de Deus. É só uma interação aqui bíblica, tá? Um pensamento bíblico, só criando com você. Eu penso, é como se Deus levantasse e falasse assim: eu vou responder você agora. Você veio pedindo uma resposta, então eu vou responder para você. O detalhe é que se Deus responde a Abacuque antes disso, ele não suportaria a visão. E eu digo para você, se Deus te contasse tudo o que ia acontecer na tua vida, será que você viria? Se Ele contasse os detalhes para você de tudo que ia acontecer na tua vida, será que você casaria? Se Ele contasse para você tudo que você ia enfrentar nessa empresa ou nesse negócio que você tem, será que você faria? Acontece que eu preciso aprender que existem erros que são pedagógicos, questionamentos possíveis pedagógicos. Aí o texto diz que Deus vai responder, e ele diz assim, ó: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a pessoa que passa, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus diz assim: você não veio aqui para eu pedir uma resposta? Você não orou na tua casa essa semana? Deus, fala comigo domingo lá na igreja. Pois muito bem, então agora aguenta a resposta. Aí ele diz para você assim, ó, olha que interessante: escreve a visão de forma bem legível, para que até a pessoa que passar correndo veja. Eu quero ser profético nessa manhã. Eu já passei várias vezes correndo aqui, ó, mas eu vi escrito assim, ó: Comunidade Kairos. Aleluia. Vamos tirar essa mensagem dos muros e colocar em nós: eu sou a pessoa que pode entregar uma palavra de vida para o perdido. Eu sou a pessoa que nesse bairro ou em outro bairro, aqui no centro ou em outro lugar, é a pessoa que carrega uma mensagem que até quem passar correndo na minha vida vai perceber que ali vai um ser, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da visão de Deus. Eu estou percebendo Deus aqui nessa manhã. Ei, o que está acontecendo, Tiago? Ele sobe confuso, mas ele desce com uma visão. E aí Deus vai responder, verso número 3:
Porque a visão é a ida para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Deus está ensinando para nós essa manhã: aprenda a esperar. Se você falou, aprenda a esperar. Confia em mim. Se você entregou algo na minha mão, confia, não põe a tua mão. Ah, mas e se tardar? Ele diz: espera. Por quê? Certamente virá e não tardará. Próximo. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ele sobe confuso, mas agora ele desce com uma visão. E Deus está dizendo assim, ó: você veio aqui falar de justiça comigo, rapaz? Eu vou ensinar para você o que é justiça. Porque você trouxe as suas complicações e o caos da sociedade, do meu povo, colocando o povo como justo. Mas eu vou dizer para vocês, ele não está na condição de justo. Até porque, aí ele ensina: o justo não reclama pela fé, ele vive pela fé. Se você se acha justo, então comece a viver pela sua fé. Se você se acha no direito de questionar, então viva pela sua fé. Aí ele vai resgatar dentro do profeta essa condição de fé. Ele diz assim, ó: tudo bem, eu aceito o seu conflito, eu aceito o seu questionamento, mas eu quero responder para você. Você precisa parar de viver desse jeito. Você precisa começar a viver pela fé. E o que é a fé? Quem conhece, confia. O que é viver pela fé hoje? Em meio a um ambiente, a um mundo apóstata. Fé não é negar a crise. Viver pela fé não significa ignorar o declínio moral, a banalização do sagrado como está hoje. A mercantilização da fé não é isso. Não é, viver pela fé não é confundir carisma com caráter, não é. Viver pela fé significa permanecer íntegro quando a fé se torna um espetáculo. Viver pela fé é continuar íntegro quando aquilo que é ético vira palco. E quando o fiel se torna adaptável. Viver pela fé não é seguir o fluxo. Não é inflar o ego para sobreviver ou negociar a consciência para pertencer a um ambiente. Viver pela fé não é chamar de graça aquilo que é uma concessão atual. Viver pela fé é ter uma vida coerente com a palavra, fiel ao chamado, dentro de uma integridade bíblica, mesmo quando as coisas não saem quando nós, ou como nós pensamos. Isso é viver pela fé. É agradar a Deus com a fé. Receba isso nessa manhã. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, os conflitos, Deus está dizendo assim, ó: ei, o justo não reclama pela fé. O justo não vive de reclamação. O justo vive pela fé. Pela fé, pela fé. Eu sei que há aí dentro de você: Tiago, mas a minha fé é pequena, parece que não vai dar. Tudo fala, eu estou vendo o cenário, é a mesma coisa, aquele mesmo trauma vai acontecer de novo. Deus está dizendo assim, ó: eu sei que aí dentro de você existe uma fé, ainda que pequena. É só o que Deus precisa, porque Jesus ensina que a fé é uma semente. E o que a gente faz com a semente, irmãos? Nós plantamos. Tenha a fé implantada dentro de você nessa manhã. Está complicado? Use a fé. Está meio perdido? Use a fé. Ah, Tiago, parece que não vai dar. Use a fé. Por quê? Porque o justo vive pela fé. O justo não vive pela lógica. Tem uma mão levantada lá no fundo. Ei, o justo não vive da esperança natural. Tem alguém aqui nessa manhã que está deixando o caos de lado, está deixando a perturbação de lado e está dizendo: Deus,
Eu quero exercer a minha fé. Eu quero colocar em prática a minha fé. Se é de você que eu estou falando, aleluia, diga pelo menos uma palavra de exaltação a Deus. Adore a Deus, porque você irá viver pela fé. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele questiona, ele sobe, espera, recebe uma visão. Ele chegou, quem é essa pessoa? Você chegou aqui cheio de caos, de conflito, questionou, sem problema. Deus responde e agora ele tira o caos e entrega a visão. E qual é a visão? Você precisa começar a viver pela fé. E eu quero declarar sobre a tua vida que esse último semestre será maior e melhor do que o primeiro. Aleluia, sabe por quê? Porque até aqui você viveu na tua força, do seu jeito, com as suas habilidades, com o seu jeito, mas você tem uma possibilidade nessa manhã de viver os melhores 6 meses da tua vida, com a sua melhor versão, andando em fé, rompendo em fé. Me ajude a pregar, seja profético comigo. Coloque a mão no ombro de quem está do teu lado e diga para ele ou para ela: chegou o tempo de viver pela fé. Viver pela fé. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu sei que o meu Redentor vive e a qualquer momento, meu Deus, ele disse que não vai voltar. Deus está dizendo: eu sou o Deus que traz, eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que responde. Chegou o tempo, chegou o tempo. Eu tenho escutado e tenho visto bastante pessoas falar sobre isso. Ei, coloque o pé, que Deus coloca o chão. Aleluia. Aí ele vai terminar agora que ele entende essa visão. Aí ele volta. E quando ele volta, ele chega e ele está dizendo assim: Deus, capítulo 3, irmão, por favor, verso de número 16. Aleluia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a provisão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Próximo. Aleluia. Aleluia. Porque ainda só você sabe o que significa esse porque ainda, né, irmão? Só você sabe o peso desse porque ainda. A fração da frase porque ainda revela o questionamento, a insatisfação, a dúvida, o medo que nós temos de viver outra vez aquilo que nós já acreditávamos que ia ser solucionado. Mas quando o profeta desce, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra dentro de mim. Porque para eu suportar isso, eu preciso ser avivado outra vez. É o profeta Abacuque dizendo assim, ó: do jeito que eu cheguei aqui, se o Senhor me falasse sobre isso, eu não aguentaria, eu não ia ficar. Mas como eu vim, o Senhor falou, a fé foi ativada. Ele diz assim, ó: eu só consigo viver isso se o Senhor me aquecer outra vez, se o Senhor reacender a chama outra vez, se o Senhor me colocar em pé outra vez.
aí eu poderei dizer: ainda. Fique em pé em nome de Jesus. Ai, irmão, eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Só você sabe o que é esse porquê ainda. Se você tivesse que dizer isso na carne, você não diria, mas porque você está no Espírito, nessa manhã você vai ter coragem de dizer: ainda que a figueira não floresça. O profeta Abacuque está dizendo assim, ó: a criação declara o seu poder, a natureza louva ao teu nome, porque o Senhor é o Criador. Mas se porventura eu olhar para a lógica e ela não acontecer, todavia, ainda que aquilo que é natural acontecer não aconteça, nem haja fruto na vide, porque é normal plantar, colocar uma semente, ela germinar, crescer e dar fruto, é normal, ainda que isso não aconteça. Eu gostei dessa tradução. Ainda que decepcione o produto da oliveira. Lembra que eu falei? Noé soltou uma pomba e ela voltou com um galho de oliveira, dizendo assim, ó: e não importa o que aconteça, a oliveira permanece. Ele está dizendo assim, ó: ainda que não haja uma resposta plausível e os campos não produzam mantimento. Aí ele vai para a parte do sacrifício. Ainda que as ovelhas da malhada seja arrebatada, ele diz: ainda que eu não consiga, não tenha força natural para sacrificar, porque elas sumiram, e nos currais não haja gado, todavia. Eu preciso compartilhar isso aqui com você. Volta no verso 17. Começa assim, ó: porque ainda. Verso 18. Todavia. Aleluia. Você precisa aprender isso aqui nessa manhã. Entre o todavia, entre o porque ainda e o todavia, existe um distanciamento, e esse distanciamento você precisa percorrer pela fé. Porque ainda que não fale, ainda que fale, ainda que não aconteça, ainda que não dê certo, todavia eu me alegrarei. Ah, você está entendendo isso nessa manhã? Eu vou me alegrar no Senhor. Ah, você tem que entender isso aqui. Sabe o que ele está falando? Ah, eu vou tirar do resultado da terra e vou ter uma expectativa no que é do céu. Eu vou me desligar das coisas naturais e vou me ater, permanecer nas coisas que vêm do alto. Vem forte, todavia, vamos. Você pode adorar o nome do Senhor essa manhã?